Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos continuar com o nosso estudo sobre a Ásia, geopolítica da Ásia. Vamos abordar agora a questão do Estado de Israel. Então, você não consegue entender a questão de Israel se você não entender a questão da religiosidade, tá? Então, a religião é uma das características principais e tem desempenhado um papel é, totalmente relevante na história de Israel, tá? Israel é o único país do mundo onde a maioria da população é judaica. Então, o Estado de Israel foi criado para alojar a população judia. Tá? Então, o que aconteceu na história dos judeus, né, os judeus, originalmente os povos hebreus, foram subjugados pelos egípcios, foram até a Terra Prometida, que era ali onde fica atualmente, onde é a Palestina, né? E posteriormente ele foi invadido e eles fizeram uma diáspora. Então eles saíram para todos os cantos do mundo e foram alvos de preconceito em diversos cantos do mundo. Tá? Evidentemente, a partir do final do século XIX, início do século XX, esse preconceito contra os judeus aumentou e atingiu seu ápice com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, faz parte de Israel, a criação do Estado de Israel se deve à recepção de judeus, e ele continua recebendo judeus a cada ano. Isso faz parte do progresso de Israel. A ideia de Israel é tentar crescer recebendo judeus. Tá? Então, quando se terminou a Segunda Guerra Mundial, então os judeus já estavam chegando em massa ao final do século XIX. Quando chegou no início do século XX, tinha muito judeu, ainda tinha muito muçulmano também, mas com o final da Segunda Guerra Mundial houve acesso de judeus em massa e a ONU decidiu criar esse Estado. Tá? Então, os judeus também acreditam que Israel é um projeto de Deus, é a terra prometida. Então, os judeus não vão abrir nunca a mão de Israel. E judeus do mundo inteiro ajudam as pessoas de Israel. Tá? O Estado de Israel prevê liberdade religiosa, tá? Mas, vamos lá, a grande maioria é judeu e nós temos problemas com isso. Tá? A cidade de Jerusalém é sagrada tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para cristãos. Então lá fica o Muro das Lamentações, é a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos, né? Você vê o sepulcro de Jesus Cristo também está lá, então é uma cidade sagrada para os cristãos, né? Então essa problemática ela vai permanecer eternamente, não tem jeito. A cidade é considerada sagrada e ali faz parte do início da civilização mundial que está ali. Então a religião judaica é a primeira do mundo e preza muito pela sua história, né? Se baseia no Antigo Testamento, então dificilmente eles só vão abrir mão se perderem só com conflito mesmo, né? Ali existem muçulmanos também em Israel, existem árabes, muitos árabes, né? E 82% dos árabes que estão em Israel são muçulmanos, grande maioria. Mas existem também cristãos, tá? Então, os cristãos são minoria, em torno de 100 mil, um pouco mais de 100 mil pessoas, o que não é também inexpressivo, né? Não chega a ser pouca gente, né? Mas esse conflito está aí sempre, só basta acender o estopim, né? Então, o genocídio sofrido na Segunda Guerra Mundial foi o pontapé para a ONU criar o Estado de Israel. Tinha muitos palestinos ali, sim, milhares de palestinos foram removidos. Né? Os árabes não concordaram em nenhum momento com a decisão da ONU, mas foi aprovado na Assembleia Geral, os árabes tiveram que aceitar, ou melhor, teriam que aceitar, não aceitaram, né? Entraram em guerra de imediato contra o Estado de Israel, perderam a guerra. Aí é questão de história, se você não estudou isso, eu tenho um canal ali que está bem resumidinho a questão de história, não vou falar de história aqui agora, que o nosso negócio já é política. Mas o Estado de Israel sofreu com guerras contra os árabes em várias oportunidades, né? E que merecem ser estudadas, aliás, precisam ser estudadas. Então, o conflito não está resolvido. Tá? Você percebe pelos mapas que estão aí que a Palestina ela era de maioria de árabes, né, e palestinos, e ela foi dividida pela ONU ali com o território, mas com as guerras Israel
tomou a maior parte desses territórios e agora Israel tem quase domínio sobre quase tudo. Tem duas áreas onde se concentram os palestinos, tá? Que é a faixa de Gaza, onde fica a cidade de Gaza, né? É uma faixa bem pequena ali no litoral, e a Cisjordânia, onde fica Jerusalém. Então, Jerusalém lá fica no meio ali, é uma coisa meio esquisita mesmo, tá? Então, são duas áreas diferentes onde ficam os palestinos. Difícil controle sobre isso, tá? Mas o Israel tá ali, uma tripa, né? Meio uma forma bastante difícil de ser administrada, inclusive, tá? Existem muitas críticas com relação à forma de tratamento que o Israel dá aos palestinos, né? As críticas falam em segregacionismo, em violência desproporcional. Israel argumenta sempre que é para garantir sua segurança, até porque existem atos de terrorismo e tal. Tem um muro que está sendo criado lá, muito polêmico, né? Está pronto, é polêmico para isolar, mas realmente parece que tem surtido efeito, porque nos últimos anos não se ouve mais falar de atentados com frequência na região, né? Então, aparentemente, a coisa está surtindo algum efeito, tá? Mas as disputas ainda são intensas e não se sabe onde isso vai parar. Ok, gente? Era isso aí, obrigado.